Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Então a gente vai melhorar a pontuação, vai melhorar aproveitamento. Isso tudo passa por melhora de performance, que é o que a gente está trabalhando aqui internamente. E tem coisas boas. Eu ia falar isso na última resposta. A gente tem coisas boas aqui. A gente está com um número positivo de preparação física, de intensidade nos jogos. O Vasco é um dos clubes que mais corre no campeonato. Isso são números. E a gente está mais de 100 dias sem lesão muscular. O que também é um trabalho que a gente precisa exaltar. Isso, nesse momento ruim, a gente ainda consegue olhar para pontos positivos que tem aqui dentro para a gente continuar fazendo. Então, a gente tem pontos positivos, sim. O torcedor tem pontos positivos para analisar dentro do Vasco hoje, mas o principal que é a performance, o principal que é a pontuação, a gente vai buscar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Peço licença porque a gente está ao vivo aqui no SBT Esporte Rio, por passar na frente dos colegas, desculpa. Lucas Pedrosa do SBT, o Paulo, e por mais que a Emanuele, o Dieguinho e o próprio Flávio já tenham citado isso, é inevitável a gente relembrar tudo que foi prometido ao torcedor. E aí, por isso, tenho as aspas aqui. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem de orçamento. Joshua Under, da 777. O Vasco, no começo do ano, fez uma das maiores janelas da história. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. Fomos criteriosos na aquisição de atletas. Luiz Melo, CEO. Hoje começa uma nova era do Vasco. Teremos de 80% a 90% do elenco pronto em abril. Paulo Brax. O torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Abel Braga. Gosto de ter uma equipe agressiva que busca o protagonismo. Fui do dono até o técnico, porque essa ilusão, ou talvez pelo que a gente esteja vendo aqui agora, ela não foi feita só por pessoas externas, e aí não vou entrar nesse mérito. Ela foi feita desde o dono até o próprio técnico. Além disso, o Vasco vai jogar contra o Flamengo na próxima segunda-feira, e como bem lembrou aqui o Dieguinho e o Flávio Dias, os problemas não são rumores, os problemas são reais. O Vasco está devendo jogadores, o Vasco está devendo clubes e o Vasco está desonrando seus compromissos. Quando o torcedor fala que não, quando o Abel fala que o torcedor não vai mais sofrer, isso não é verdade. O Vasco está na zona do rebaixamento e eu também cito aqui até uma aspa que você utilizou sobre não importa como começa ou importa como termina. Das últimas 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, e nas 4 da história, ela é pior do que as 3 vezes que o Vasco foi rebaixado no início de Campeonato Brasileiro. E, além disso, a gente sabe que o time está longe de ser protagonista e está longe também de apresentar um futebol agressivo. Longe, a gente pode dizer assim, até nas estatísticas, como você citou aqui, em relação a números, mas é só pegar a tabela e olhar. Como é que o Brax, na figura da 777, que você é funcionário da 777, consegue explicar a única coisa em comum que tem entre essas declarações, que elas não se confirmaram e essas promessas não foram cumpridas? Como é que o Brax vai resgatar a confiança do torcedor que hoje é contra o treinador, não entende o que acontece dentro do Vasco, até porque a forma como o clube se comunica é muito ruim? Como se resgata a confiança? Qual é a solução do Vasco da Gama para o torcedor? Obrigado. Bom, vamos lá. Pedrosa, eu não posso entrar nas frases que você citou. Salvo a minha. E a minha, eu disse para a sua colega e reafirmo, que eu entendo que 80% do elenco está montado. Falta 20%. E o elenco montado também não significa que ele vai ter uma performance imediata.
são duas coisas diferentes. Uma é o que você planeja, outro é o que acaba acontecendo. E é por isso que, quando a gente tem a oportunidade de analisar o que foi planejado e ver que houve alguns erros no planejamento, a gente corrige. Eu acho que essa que é a inteligência mínima que se espera de quem tem um objetivo dentro do clube. Isso vai ser feito. Isso já está sendo feito. Eu não posso entrar nessas promessas, até porque a minha era uma promessa de número e esse número ele está cumprido, mas a promessa de ser um time competitivo e de ter um ano sólido, a gente tem tempo para poder apresentar para o torcedor. A gente tem tempo para isso. A análise desse ano, comparativamente a outros, nos serve de mais alerta ainda. Não quero fazer fantasma nenhum, não quero trazer fantasma nenhum para cá, mas vamos pegar isso como mais um alerta para a gente. Vamos pegar isso como mais um item para a gente trabalhar mais, para evitar que aconteça o que aconteceu nos outros anos. Porque o número frio, ele pode, se a gente pegar o campeonato do ano passado, nesse momento, não necessariamente os 4 que estavam ali embaixo terminaram lá embaixo. No ano anterior, não necessariamente os 4 que estavam nas últimas colocações, na 8ª rodada, terminaram na última colocação. O que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer ao torcedor do Vasco é que a gente quer que ele veja um Vasco diferente, colhendo resultados diferentes, colhendo performance diferente, com os jogadores que estão aqui, com mudanças que a gente pode fazer internamente da forma de jogar, o quanto antes. Dependesse só da minha vontade, já estava feito. Se dependesse só da minha caneta ou da minha cabeça, estava feito. Só que é um processo complexo de resgate àquilo que a gente planejou fazer, que a gente até conseguiu, e é ruim falar isso agora, porque hoje em dia, e não estou dizendo que você fez isso, os olhares são mais para o que foi feito ruim, não pelo bom. Mas a gente fez bons jogos no campeonato, nesses 8 jogos. A gente começa o campeonato com um resultado importante. Então a gente tem coisas boas que a gente tem que potencializar. E a gente tem que corrigir o que a gente identificou já de ruim. Os salários dos atletas estão em dia. Tá? Em relação às dívidas, em relação às inadimplências, eu não sou a pessoa adequada para falar. Mas a gente tem hoje um controle aqui interno de elenco que os salários hoje eles estão em dia. E é uma exigência que foi feita internamente desde que se iniciou o trabalho, ano passado, que a gente não tivesse atraso nos salários dos atletas, porque era algo recorrente em outros anos, por motivos diversos, no Vasco. Você quer fazer? Vai lá. Mas você, como um cara que está dentro do processo, que faz parte da 77, que participa de reuniões, alguém vai vir aqui responder para o torcedor o que está acontecendo? E tem uma que eu preciso te corrigir. Eu não sou funcionário da 777, sou funcionário do Vasco, tá? A 777, até tinha esquecido de anotar isso aqui. Porque tem pessoas que fazem essa confusão. Foi bom você ter citado. Eu sou contratado dentro de um processo da 777. Só que eu sou funcionário do Vasco. Minha carteira é assinada pelo Vasco. E meu vínculo não é com um grupo de trabalho, tá? Não posso te responder a respeito de comunicação do clube, se alguém vai vir aqui falar em nome da 777 ou em nome de outras pastas. Eu me dispus a vir aqui, já desde a semana passada, para falar tudo que a torcida precisa ouvir sobre futebol. Sem amarra, sem polêmica, de cara limpa, transparente, sem tempo. E acredito que é uma obrigação
falar com o torcedor do Vasco sobre o futebol do Vasco hoje. Então, o que eu posso não garantir ao torcedor, mas dizer ao torcedor que a gente está fazendo de tudo para que esses alertas sejam só estatística. Vão virar estatística. Que a gente vai corrigir o que precisa corrigir. Que a gente vai fazer diferente o que precisa ser feito diferente. E a gente vai colher resultados diferentes. E ainda bem que nós estamos só na 8ª rodada. Porque se eu venho aqui para vocês, na virada de um turno, ter essa mesma entrevista, com essas mesmas perguntas, com essa mesma situação na tabela, a gente estaria com um outro perfil, um outro humor, uma outra expectativa. E isso não vai acontecer. Fala, meus amigos, boa noite a todos. Vocês acabaram de ver aí, né, no nosso canal, uma parte da coletiva do Paulo Brax, que só falou merda, gente. Só falou merda. Como vocês viram aí, ele disse que a coisa boa do Vasco da Gama é a preparação física do Vasco. Que o Vasco é uma das equipes que mais correm no campeonato. Uma verdadeira falácia e mentira. A equipe do Vasco é uma das piores em termos de preparação física. Tanto é que contra Palmeiras e contra Atlético, o Vasco simplesmente morreu no segundo tempo, e aonde as equipes conseguiram empatar, né? Como o Palmeiras empatou e o Atlético só não venceu a partida por causa do Léo Jardim. O Vasco tem um dos piores preparos físicos da competição. Que a gente que mais reclama aqui, o Paulo Brax na coletiva, falando essa merda, que a preparação física do Vasco é uma das melhores do campeonato. É brincadeira. Até esse exato momento, a coletiva vinha morna, aonde Paulo Brax fugia de todas as perguntas, jogando a responsabilidade para outros, até que veio aí o Lucas Pedrosa. A gente já tinha falado no canal que ele viria realmente com uma pergunta para detonar a gestão, porque o Lucas Pedrosa é um dos caras que pulou a barca. O Lucas Pedrosa pulou a barca, foi um que defendeu essa SAF aí, né? Foi um dos caras que mais defendeu essa gestão, tanto da parte associativa e da parte aí da SAF americana, e ele desistiu, pulou a barca e fez uma pergunta como todos os vascaínos, principalmente os nossos canais aqui, já estavam cobrando há muito tempo de um canal ou um jornalista botar o Paulo Brax contra a parede. Foi o que aconteceu. O Paulo Brax praticamente não teve argumento nenhum, fugiu da pergunta, né? O Lucas Pedrosa insistiu em falar nas situações das dívidas do RCE. Então a gente parabeniza que a gente sempre foi contra o que o Lucas Pedrosa fazia no canal dele. A gente sempre foi crítico, mas hoje, principalmente hoje, a gente tem que aqui sim parabenizar a pergunta e parabenizar o Lucas Pedrosa, porque ele representou a milhões de vascaínos que já queriam esse tipo de pergunta de um jornalista, de um youtuber. Como nós aqui não temos direito a participar desse tipo de coletivo, sempre é das mesmas pessoas, a gente acredita que hoje o Lucas Pedrosa fez a pergunta que todo vascaíno queria ouvir. A gente aí fica até meio preocupado, porque na próxima coletiva ninguém sabe se na próxima coletiva o Lucas Pedrosa vai poder fazer a pergunta, porque esses caras vocês sabem como é. Para eliminar ele, tirar ele de circuito é fácil, devido a essa pergunta ousada, a pergunta corajosa, aonde o Lucas Pedrosa, a gente só tem aqui que parabenizá-lo pela atitude, foi na ferida, botou os caras contra a parede, e é isso que a gente quer aqui. Cobranças de jornalistas como o dele, cobranças das torcidas organizadas que apareceram semana passada, e as coisas vão começar a mudar. A gente precisa dessa união dos vascaínos, lutar contra o sistema, lutar quem faz mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E quem faz mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama, com toda certeza, é essa gestão pilantra que está aí, tanto da parte associativa como a SAF. Então, novamente, parabenizar Lucas Pedrosa pela sua coragem, pela sua humildade ali de chegar e bater de frente com os caras.
A gente sempre cobrou a você e outros canais. Você conseguiu ser o primeiro a realmente fazer a pergunta que todo vascaíno queria ouvir contra esses gestores que estão aí destruindo a instituição Vasco da Gama. E você conseguiu fazer essa pergunta de forma correta, segura e forte, batendo de frente contra o sistema. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um casaca no coração de todos e uma ótima noite de terça-feira a todos vocês. Daqui a pouquinho vamos estar fazendo uma live falando sobre isso, falando sobre a coletiva do Paulo Brax e falando sobre a situação do Vasco no canal Russo Vascaíno e no canal Alô Vasco da Gama, o Vascaíno de Manaus. Valeu, pessoal, grande abraço e um casaca no coração de todos. Parabéns, Lucas Pedrosa. Show de bola. É isso que a gente sempre pediu. Parabéns. E sem esquecer que o Paulo Brax apoiou a continuação do técnico Maurício Barbieri no cargo. É brincadeira. Disse que o Maurício Barbieri tem confiança deles, da diretoria do Vasco, para continuar com esse trabalho que está dando certo. Então, Vascaíno, a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. As coisas que estão acontecendo é por ter esse desempenho pífio desse treinador que vem fazendo um trabalho ridículo dentro do Vasco. A gente tem que cobrar, porque se depender desses caras aí do Vasco, o Maurício Barbieri fica até o final da competição. As coisas têm que vir fortes e a gente tem que fazer cobranças enérgicas, principalmente ao Paulo Brax. E se vier um resultado adverso no jogo aí da próxima segunda-feira diante da Mulambada, se o Vasco perder, a gente vai cobrar aí a demissão do técnico Maurício Barbieri, que a gente vai colocar muita pressão nesses bastidores aí, porque o Paulo Brax acabou de falar na coletiva que vai permanecer com o Maurício Barbieri no cargo. Valeu, pessoal, grande abraço.